O Egito Antigo, terra de faraós e pirâmides, continua a cativar nossa imaginação. Das imponentes pirâmides de Gizé aos hieróglifos complexos que adornam as paredes dos templos, o Egito Antigo nos convida a desvendar seus segredos. Essas estruturas colossais não eram meramente tumbas, mas também testamentos do status divino dos faraós e sua busca pela imortalidade. Como esse antigo povo, com tecnologia limitada, conseguiu construir monumentos tão massivos, permanece uma fonte de debate e fascínio até hoje. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos mistérios do Egito Antigo, explorando a história, a cultura e a destreza arquitetônica que continuam a inspirar admiração e maravilhamento. As pirâmides do Egito Antigo serviam como tumbas elaboradas para os faraós, os reis-deuses que governavam a terra. Dentro de uma pirâmide, encontrar-se-ia uma rede labiríntica de câmaras e passagens, muitas vezes adornadas com esculturas e pinturas complexas. Essas decorações representavam cenas da mitologia egípcia, oferecendo orientação e proteção ao faraó falecido em sua jornada para o além-vida. O corpo mumificado do faraó, rodeado por tesouros e provisões, era colocado dentro de um sarcófago, geralmente feito de granito ou outra pedra durável. A precisão e a grandeza dessas estruturas são um testemunho das habilidades arquitetônicas e organizacionais dos antigos egípcios. Entre as muitas pirâmides espalhadas pelo Egito, a Grande Pirâmide de Gizé destaca-se como a mais icônica e inspiradora. Construída como a tumba do faraó Quéops, essa estrutura colossal foi concluída por volta de 2560 a.C. e permaneceu como a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos. Estima-se que a Grande Pirâmide seja composta por 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um pesando em média 2,5 toneladas. O interior da pirâmide é igualmente impressionante, apresentando uma grande galeria com paredes em mênsula e uma série de câmaras, incluindo a Câmara do Rei, que abriga o sarcófago vazio de Quéops. Embora o propósito das pirâmides seja bem documentado, os métodos exatos empregados pelos antigos egípcios para construir essas estruturas massivas permanecem um tema de debate e especulação. Uma teoria predominante sugere que os egípcios usavam um sistema de rampas e alavancas para mover e levantar os blocos de pedra maciços. Essa teoria afirma que os trabalhadores arrastavam as pedras em trenó sobre rampas de terra, aumentando gradualmente a altura da rampa à medida que a pirâmide crescia. No entanto, a teoria da rampa tem seus críticos, que argumentam que construir uma rampa grande e resistente o suficiente para transportar os blocos mais pesados teria sido uma tarefa monumental por si só. Seção 5: Rampas e alavancas. Uma teoria. A teoria da rampa propõe que os antigos egípcios usaram rampas maciças para transportar os blocos de pedra pesados até o topo da pirâmide. Essas rampas, provavelmente feitas de terra e entulho, teriam se estendido para fora da base da pirâmide, inclinando-se gradualmente para cima para permitir que os trabalhadores arrastassem as pedras entre nós. Uma sugestão é que eles usaram um sistema de rampas internas, construídas dentro da própria pirâmide, para transportar blocos para os níveis superiores. Embora a teoria da rampa continue sendo uma explicação popular para a construção de pirâmides, a falta de evidências arqueológicas definitivas para tais rampas maciças levou os pesquisadores a explorar possibilidades alternativas. Seção 6: Rampas internas. Outra possibilidade. A teoria da rampa interna oferece uma alternativa intrigante à hipótese da rampa externa. Essa teoria sugere que os egípcios construíram rampas dentro da própria pirâmide, utilizando os espaços internos da estrutura para transportar os blocos para cima.
Os defensores da teoria da rampa interna apontam para a descoberta de vazios e passagens misteriosos dentro da Grande Pirâmide como evidências potenciais para esse método. No entanto, sem evidências arqueológicas concretas, a teoria da rampa interna permanece especulativa. Seção 7. Água e areia. Uma ideia intrigante. Uma teoria mais recente e não convencional propõe que os antigos egípcios podem ter usado água e areia para auxiliar na construção de pirâmides. Essa teoria sugere que os egípcios poderiam ter flutuado os blocos de pedra pesados em canais ou áreas inundadas ao redor da base da pirâmide, usando a flutuabilidade para reduzir o atrito e facilitar o transporte. Os defensores dessa teoria apontam para a descoberta de antigos portos e canais perto de locais de pirâmides, como evidência de que os egípcios eram hábeis no manejo da água. Embora a teoria da água e da areia ofereça uma possibilidade intrigante, ela também enfrenta desafios, como manter um nível constante de água ao redor da pirâmide. Seção 8. A vida no Egito Antigo, além das pirâmides. Embora as pirâmides dominem nossa percepção do Egito Antigo, elas representam apenas uma faceta de uma civilização complexa e vibrante. Os antigos egípcios eram agricultores, artesãos e comerciantes habilidosos, que desenvolveram uma cultura sofisticada que floresceu por milênios. A sociedade egípcia era altamente estratificada, com o faraó no ápice, seguido por sacerdotes, nobres, escribas e plebeus. A religião desempenhava um papel central na vida egípcia, moldando sua visão de mundo e influenciando sua arte, arquitetura e práticas funerárias. Os egípcios acreditavam em um panteão de deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da natureza e da experiência humana. Seção 9. O Rio Nilo, a linha da vida do Egito. O Rio Nilo era a força vital do Egito Antigo. Suas cheias anuais forneciam o solo fértil que sustentava a civilização. Os egípcios desenvolveram sistemas de irrigação sofisticados para controlar o fluxo do rio, maximizando a produção agrícola e garantindo um excedente de alimentos. O Nilo também servia como uma artéria de transporte vital, conectando comunidades e facilitando o comércio. Os egípcios viam o Nilo como uma divindade benevolente, personificada como o deus Hapi. O ritmo previsível do rio moldou o calendário egípcio, dividindo o ano em 3 estações: Aket, inundação; Peret, crescimento; e Shemu, colheita. Seção 10. Religião e o além-vida. Essencial para a vida egípcia. A religião permeava todos os aspectos da vida no Egito Antigo, moldando suas crenças, práticas e visão de mundo. Os egípcios eram politeístas, acreditando em uma multidão de deuses e deusas que controlavam vários aspectos da natureza e da experiência humana. Central para a religião egípcia era a crença em uma vida após a morte, um reino onde o falecido continuaria a existir em uma forma espiritual. Os egípcios acreditavam que preservar o corpo por meio da mumificação e fornecer ao falecido provisões e oferendas na tumba eram essenciais para uma transição bem-sucedida para o além-vida. As pirâmides, como tumbas elaboradas para os faraós, refletem a importância dada à vida após a morte e ao status divino do faraó. Seção 11. O fascínio duradouro do Egito Antigo. O Egito Antigo continua a nos fascinar hoje, seus mistérios e maravilhas cativando nossa imaginação. Das imponentes pirâmides de Gizé à enigmática Esfinge, aos tesouros da tumba de Tutankhamon e aos hieróglifos intrincados que adornam as paredes dos templos, o Egito Antigo nos convida a desvendar seus segredos. Os antigos egípcios deixaram um legado de arte, arquitetura e inovação que continua a inspirar admiração e maravilhamento.
Sua história nos lembra do poder duradouro da civilização humana e dos mistérios que continuam a nos cativar ao longo de milênios.